paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família nessa manhã. Que Deus te abençoe a tua saída e a tua volta para casa do teu trabalho. Deus abençoe tudo que você for fazer nesse dia. Que aonde você for, a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te guardar, e te abençoar e te livrar, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbio não, no livro de 1 Reis, capítulo 10, tem uma palavra de Deus aqui para o teu coração. 1 Reis, capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 até mais ou menos o versículo 10 também. A palavra de Deus, ela sempre vem da maneira que Deus quer que a gente fale. Deus bota no coração da gente, mostra essa palavra e quer que a gente fale dela, e eu vou falar disso aqui, porque muitas pessoas às vezes querem ouvir uma coisa, mas você tem que ficar disponível a ouvir o que Deus quer falar para você. O que você quer ouvir não importa para Deus, o que importa é que você dê ouvido ao que Deus quer falar para você nessa manhã. Receba o que Deus vai falar para você, porque vai te abençoar, vai te proteger, vai te guardar e vai te honrar aí nesse lugar que você está vivendo. Porque quando o homem dá ouvido à palavra de Deus, irmão, ele só tem a prosperar, ele só tem a ganhar, tá entendendo? Então aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 10, fala sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E diz assim, ó: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigma. E veio a Jerusalém com um muitíssimo grande exército, com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Glória a Deus, está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela vem ali, tá entendendo, irmão? Na vida de Salomão, aquela mulher veio visitar a rainha de Sabá, veio visitar Salomão, trouxe vários presentes para ele, pedra preciosa. Isso a gente sabe que Salomão já tinha com abundância, porque Deus abençoou Salomão com sabedoria e com riqueza também. Deus abençoou Salomão, tá entendendo? E não faltava nada para ele ali naquela época, porque Salomão tinha um compromisso de fazer a casa de Deus, de prosperar ali a casa de Deus que estava para ser construída ali em Jerusalém. E essa mulher veio também trazer uma parte dessa bênção para que Salomão fizesse as coisas ali. Como Deus honra aquele homem que ele quer honrar, que ele quer abençoar, tá entendendo? Deus está te abençoando hoje, vai continuar te abençoando sempre. Sempre Deus, quando envia pessoas perto de você para te abençoar, irmão. Pessoas que vêm te perturbar, pode tirar de junto de você, que não é de Deus. Pessoas que vêm com astúcia, com malícia, com maldade para perto de você, você entrega na mão de Deus e ora a Deus pela vida dessa pessoa, tá entendendo? Porque não é pessoas que vêm usadas por Deus para te abençoar, para somar contigo, para te ajudar, é só para te perturbar. Então aquela mulher veio ali porque ela queria provar a sabedoria de Salomão, saber se tudo aquela fama de Salomão que os outros falavam era verdade mesmo. E vai chegar gente sempre perto de você para querer saber se tudo que você faz, tudo que diz de você, de bom, é verdade. Porque os que tinham de ruim na tua vida, Deus jogou no mar do esquecimento, tá entendendo? Então por isso que o homem tem que fazer o bem, porque o homem é conhecido pelo que ele faz, não é pelo que ele é. O Salomão era rei, mas Salomão não era conhecido porque ele era rei, não, era pelo que ele fazia. Ele fazia a resposta das pessoas que vinham até ele para ser julgado por ele, queria saber de coisa dele, ele respondia tudo com sabedoria de Deus, e as pessoas saía comentando aquela sabedoria de Salomão, dizendo: poxa, aquele homem, eu fui lá, o rei Salomão, ele contou toda a minha vida, me ajudou, me abençoou, saí de lá satisfeito. Então aquela fama de Salomão foi se espalhando. Então ele era conhecido pelo que ele fazia. E você é conhecido pelo que você faz, seja de bom ou seja de ruim. Mas faça o bem. Sempre o bem é melhor você ser conhecido pelo bem que você faz.
O trabalho que você faz bem feito, bem executado, tá entendendo? É sempre uma honra para você fazer as coisas direito, com honestidade e com sabedoria de Deus. E sempre vai chegar alguém perto de você, te elogiando, dizendo que ouviu falar isso e isso de você, mas tudo coisa boa que você faz, que você pratica, porque você não tem interesse de fazer nada errado para escandalizar o Evangelho e a palavra do nosso Deus. Então aqui diz assim, ó, e Salomão lhes declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seu servo, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Glória a Deus. Aí você vê aqui, né, irmão, que Salomão, ele era um rei, não era aquele rei perverso, que só queria os servos dele para maltratar, para botar para trabalhar para ele, que nem Faraó fazia com o povo de Israel no Egito. Escravizava o povo pelo um prato de comida e pelo um buraco para dormir, porque nem em casa eles tinham para morar, era um buraco. Eles moravam ali escondidos todo dia, tá entendendo? E tinha gente ainda que queria ficar lá no Egito, discutir com Moisés no deserto, porque queria ficar lá no deserto, não queria ter saído de lá. Porque você tirou a gente de lá, Moisés, a gente lá tinha comida, tinha salada, tinha isso, tinha aquilo outro, tá entendendo? Deus tinha uma vida toda para eles, tinha uma terra abençoada para dar para eles, e eles estavam preocupados com um prato de comida que comia no Egito. Você tirou a gente de lá para morrer aqui nesse deserto. Deus tem sempre o melhor para mim e para você, irmão. Então nunca questione o trabalhar de Deus, o agir de Deus na tua vida. Então aqui a mulher, quando chegou aqui, ela viu todos os criados de Salomão ali bem vestidos, bem, tá entendendo? A mesa, como eles se sentavam para comer, tudo. Ela observou tudo. A palavra de Deus está dizendo aqui que ela ficou sem espírito para falar mais nada. Se ela quisesse acusar Salomão de alguma coisa, ela não acusava. Como os servos dele, os criados dele, subia para ir adorar a Deus na casa do Senhor. Irmão, as coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Tem que ser feito com justiça para o nome de Deus ser glorificado. E Deus estava sendo glorificado ali na vida daquela rainha. Daquela mulher que veio de longe, tá entendendo? Para visitar Salomão e provar a sabedoria dele. Mas Salomão foi um homem usado por Deus que declarou tudo para ela que ela queria saber, que ela queria ouvir. E ela ficou satisfeita ali naquela viagem que ela fez. E trouxe muitos presentes, a palavra de Deus diz, para o rei Salomão no palácio. Aí diz assim, ó. E disse ao rei, foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que mim não disseram, metade sobrepôs, glória a Deus, metade sobrepôs, jaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Ela estava falando aí para Salomão que não contaram nem a metade para ela do que falaram para ela na terra dela, da sabedoria, do conhecimento, do entendimento e discernimento que Salomão tinha para aconselhar, para falar, para explicar, responder pergunta para aquela mulher, tá entendendo? Deus sempre tem sabedoria para o servo dele, para a serva dele, irmão, para responder na hora certa aquilo que as pessoas vêm perguntar para você. Por isso que você tem que vigiar, tem que se encher do Espírito Santo, tem que orar, tem que buscar a Deus. Se for preciso, consagre sua vida, tá entendendo? Se santifique, ande na presença de Deus, que Deus quer usar você na mão dele. Deus quer usar a tua vida na mão dele, como um vaso de honra, um vaso que vai glorificar o nome dele aqui nessa terra. E Salomão estava glorificando o nome de Deus ali. Salomão estava glorificando o nome de Deus. Aqui no verso 8 diz assim, ó. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouviram a tua sabedoria, que ouve a tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve grande agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Glória a Deus, tá entendendo? Então você vê aqui que Deus estabeleceu, né, ela falando para Salomão que Deus se agradou de Salomão. Bendito era Salomão que Deus se agradou dele, tá entendendo? De dar para ele esse dom, de dar para ele essa riqueza, essa sabedoria, esse conhecimento para julgar o povo dele e praticar juízo e justiça ali. Ela adorou a Deus, tá entendendo? Ela encheu Salomão, tá entendendo? De elogio da parte de Deus, porque Deus estava honrando Salomão ali naquela sabedoria dele. Então Deus quer te honrar, irmão. Deus não quer saber de você maltratando seus servos, seus empregados na sua empresa. Trata seus empregados com respeito. Trata as pessoas que trabalham com você com respeito, com dignidade, que eles mesmos vão fazer a tua fama por todo canto e você só vai crescer, você só vai ser abençoado, você só vai ser protegido e guardado por Deus, tá entendendo? Porque você trata as pessoas bem. Você não é daqueles que maltrata seus empregados, que eles trabalham o ano todo para você, quando chega o fim do ano, você não quer pagar o 10º dele, não quer pagar a férias, não quer pagar os direitos do seu trabalhador, e quer que a sua empresa prospere, quer que o seu comércio prospere. Não, trate seus empregados com respeito, trate aquelas pessoas que estão ao redor de você, sua família, seus parentes, trate todo mundo com respeito, que Deus sempre tem honra para você. Deus sempre tem uma palavra de sabedoria da parte das pessoas para te honrar e para te confirmar aí nesse lugar que você está, dentro da tua empresa, do teu comércio, do teu trabalho. Deus sempre vai te prosperar, sempre vai abrir portas de oportunidade para você entrar e viver sua vida abençoada na presença de Deus. O verso 10 diz assim para terminar: e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssima especiaria e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Glória a Deus. Está vendo você? Quando a pessoa chega junto de você, irmão, que se enche do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, sai confortado, com o coração alegre, satisfeito do que ouviu da tua boca, ela te abençoa. Se fosse mentira aquilo que ela escutou de Salomão, talvez ela não tivesse dado esses 120 talentos de ouro, pedra preciosa e muitíssima especiaria para Salomão, como perfume, veste, tá entendendo? Ela enriqueceu mais e mais a vida de Salomão ali naquele lugar. Por quê? Porque Deus deu a Salomão esse dom, tá entendendo? De fazer as pessoas entender que ele era diferente, porque ele tinha a sabedoria, o conhecimento de Deus na vida dele. E hoje nós somos diferentes porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que faz justiça por mim e por você, que leva nossas orações diante de Deus todos os dias e nos abençoa aqui nessa terra, nos guarda, para que a gente não venha cair em armadilha e emboscada do inimigo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra com alegria, seja sábio com as pessoas que Deus coloca junto de você, ao redor de você, não maltrate ninguém, não xingue ninguém. Faça justiça, irmão. Faça justiça, porque se alguém for falar mal de você, aquilo que fala mal de você vai cair por terra, porque Deus não vai deixar aquilo vingar na tua vida, amém? Porque o que fala mal de você é mentira, é falsidade, é calúnia. E calúnia não vai ser aprovado por Deus de jeito nenhum. Então que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, Pai, toma a vida desse homem. Toma a vida desse vizinho, Pai, dessa vizinha, dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar essa palavra aqui nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá livramento a ela nesse dia, Pai. Guarda ela por onde ela andar, por onde ela for. Abençoe a empresa dela, Pai, abençoe o comércio dela. Abençoe a família dela, Pai. Abençoe ela quando for levar seus filhos, meu Deus, para passear no colégio. Quando for trabalhar, quando voltar para casa, meu Deus. Dá livramento a ela, Pai. Cura aquela que está doente no meio da família dela, Pai. Cura aquela pessoa que está no hospital desenganada pelos médicos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Para que essa família venha viver um final de ano feliz, um final de ano abençoado. Com a tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.